Fazendo quadrado no meu, sombra quadrado aqui. Boa noite, irmã Fernanda. Agora ficou bom? Estamos com um probleminha aqui na internet, mas eu acho que agora acertou. Peraí que eu vou pegar, eu te explico o que é. Devo subir. Meu. Bom, vamos dar então início ao nosso culto neste domingo, 12 de abril de 2020. Uma boa noite aí para a irmã Fernanda, irmão Botelho, irmã Quitéria, alguns outros irmãos que já estão conosco aqui neste culto pelo Facebook. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de compartilharmos a palavra dEle através da internet. E louvamos e glorificamos a Deus pela vida dos irmãos, dos amigos que têm estado aqui conosco, para juntos glorificarmos o nome do nosso Deus. Nós vamos iniciar orando, como sempre, pedindo a Deus que nos direcione, pedindo a Deus que nos ilumine, para que possamos fazer tudo conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer. Ore comigo, aí onde você estiver, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos lhe agradecer, meu Pai, por mais essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede, como igreja do Senhor, a estarmos aqui esta noite para juntos glorificarmos e exaltar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de compartilharmos a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido longânimo para conosco, misericordioso, amoroso, e nós só temos que lhe render graças, honras e louvores. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos da nossa igreja, demais irmãos que estão conosco, que o Senhor continue abençoando a cada lar, cada família aqui representada. Deus, nós colocamos todos diante do Senhor e pedimos, Pai, as Tuas mais ricas bênçãos para todos, pois nós todos sabemos, Deus, que o Senhor
é o que cuida de nós. Sem o Senhor nós nada temos, nada somos e nada podemos. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor, Deus. Ajude-nos, Deus, neste culto, de forma que tudo que venhamos a fazer aqui nesta noite, sejamos pelo Senhor abençoado, pelo Senhor orientado, e que Deus, o Senhor, fale conosco através da tua bendita palavra, Deus, nos oriente, nos capacite, pois nós somos totalmente dependentes da tua graça, Pai. Muito obrigado, Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos fazer então uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 6. Então, você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 6. A nossa irmã Fernanda estará fazendo a leitura para nós desse importante texto da palavra do Senhor. E no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já foi ressuscitado, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém, meus irmãos. Então aqui está o texto onde Maria e outra, Maria Madalena, foram lá no sepulcro de Jesus, e Jesus já não estava lá mais. Jesus vive. Jesus está hoje à destra de Deus, intercedendo por nós, preparando moradas para nós. Então nós devemos sempre lembrar e pregar: Deus vivo, o Deus que tem cuidado de nós, Ele é um Deus vivo e que está intercedendo por nós. E aqui é o momento em que o anjo avisa aquelas mulheres que o que vocês buscam aqui já não está aqui mais. Ele vive, ele ressuscitou. Glórias e glórias a Deus por isso. Nós vamos então ouvir um hino que fala um pouquinho, Deus, meus irmãos, uma hora, o momento em que nós devemos curvar as nossas frontes. Enquanto você estiver ouvindo este hino, vamos orar. Vamos fazer aqui um grupo de orações, nós aqui, vocês aí nos seus lares, e vamos pedir a Deus que interceda, continue intercedendo por nós, ao Senhor Jesus, e vamos pedir a Deus para que sare a nossa terra, para que nos livre deste vírus, dessa situação tão dramática que nós temos passado, temos vivido, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Nós temos visto notícias que aos nossos olhos são desesperadoras, mas nós cremos num Deus provedor, um Deus que sabe e conhece todas as coisas. Então vamos clamar por Ele. Enquanto você ouve este hino que fala a última hora, ore aí na sua casa, vamos fazer um grupo de orações ao nosso Deus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar e destino qual será no futuro teu lar,
tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, a morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás, se na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo quer te libertar. Hoje Cristo quer nos libertar da escravidão do pecado, em que todos nós estávamos, e que Ele, como nós ouvimos,
Ele quer nos libertar das nossas iniquidades, dos nossos pecados. Para isso, nós precisamos ir a Cristo, buscá-lo com todo o ardor do nosso coração. Quero aqui cumprimentar mais uma vez a irmã Fernanda, a irmã Botelho, a irmã Quitéria, que está aqui conosco também, a irmã Betânia, a irmã Leontina, também alguém lá da Igreja Batista Monte Moriá, a irmã Maria Aparecida, a irmã Nali, a irmã Nali Leontina, a irmã Tânia e outros que já observamos aqui, abriram salas, estão compartilhando este momento. Nós somos muito gratos pela vida dos irmãos que têm estado conosco nessa responsabilidade de proclamar a verdadeira palavra do Senhor, compartilhando os nossos vídeos, compartilhando a palavra de Deus. Meus irmãos, lá em Marcos, capítulo 16, versículos 12 a 13, a palavra de Deus diz o seguinte: E depois manifestou-se em outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Esse episódio, meus irmãos, mostra para nós quando duas pessoas estavam indo ao caminho de Emaús. E aqui a palavra de Deus em Marcos fala que o Senhor Jesus se manifestou a dois deles que iam para o campo, que iam para Emaús. E estes anunciavam aos outros, mas nem eles ainda creram na palavra do Senhor. Você quer saber mais sobre essa passagem do caminho de Emaús? Depois você lê aí na sua casa, no Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, explica melhor essa passagem para nós, uma passagem também maravilhosa da palavra de Deus. E eu estou falando do caminho de Emaús porque nós temos agora a alegria de ouvir também um hino que chama A Caminho de Emaús. E quem vai nos dar a alegria de cantar este hino para nós é a família Domingos de Paula. O irmão Domingos, a irmã Amália, também o irmão Beto, a sua esposa e seus filhos fizeram lá, para a glória de Deus, um hino maravilhoso, esse hino que fala sobre o caminho de Emaús. Então, eu vou colocar para nós estarmos ouvindo e que nos ajude a entender uma belíssima mensagem do Senhor de forma cantada.
Amém. Que Deus continue abençoando essa família, família do irmão Domingos, família de cantores, nos abençoando com belos hinos ao Senhor, hinos com letras maravilhosas que nos falam. Esse hino, uma das estrofes dele, diz o seguinte, meus irmãos: eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em nós, diante de Deus e de todo. Aleluia! Este Jesus ainda hoje nos conduz. Então, isso é uma grande verdade, meus irmãos. Jesus nos conduz em todos os momentos de nossas vidas. E se você crê nisso, diz aí um amém. Fale para o Senhor que você realmente acredita que é Ele que nos conduz, é Ele que nos mostra, é Ele que nos ensina, é Ele que nos deixa a vida, porque Ele é a vida, e nós só temos que agradecer a Jesus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e ainda fará para a glória do nome dEle. Tem alguns irmãos aqui, a irmã Tânia está falando, saudade dos nossos irmãos queridos, de nós nos reunirmos no nosso templo. Nós também estamos com muita saudade de estarmos lá juntos na nossa congregação, cantando hinos ao Senhor, orando, nos confraternizando, compartilhando a palavra de Deus, recebendo os nossos visitantes. Com certeza já vai fazer quase um mês, né? Hoje é 12, o último culto que nós tivemos na nossa congregação foi numa quarta-feira, dia 15, se eu não me engano. Então já vai fazer um mês, estamos com a nossa igreja, nosso templo lá fechado, mas cremos em Deus que logo, logo nós estaremos retornando para a nossa congregação, fortes, cada vez mais firmados na rocha que é Jesus, e dando continuidade àquilo que Ele tem para cada e que assim possa continuar sendo. Neste momento, meus irmãos, um momento de intercessão. Vamos orar a Deus, vamos clamar ao nosso Senhor, vamos clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou colocar um pouquinho o hino aqui para a gente ouvir, uns 2 ou 3 minutinhos, usar o hino no meio, apenas para dar tempo de você colocar aí nos comentários para quem você gostaria que nós estivéssemos orando neste momento, seja por agradecimento, seja por pedido de enfermidade, seja por esse vírus seja eliminado de nossa vida, de nossa terra. Coloque aí nos comentários. Então vamos deixar aí uns 2 a 3 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos ouvir mais um hino e logo a seguir nós estaremos orando ao nosso Deus. Posso crer.
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que fiz estar. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Então vamos orar, meus irmãos, pelos pedidos que vocês colocaram aqui. Também vou destacar para nós orarmos neste momento pelos irmãos queridos da nossa igreja, Afonso e Dilce, que hoje completam mais um ano de casamento, fazendo 40 anos de casados. É motivo de nós agradecermos muito a Deus por isso, um exemplo para nós que vale a pena. Nós colocamos Jesus em nossos casamentos, com certeza eles serão até realmente a morte nos separe. Então vamos orar também agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos Afonso e Dilce, que completam exatamente hoje, dia 12 de abril, 40 anos de casado, e que seja uma inspiração para todos nós que estamos aí um pouquinho antes disso. Então vamos orar. A nossa irmã Fernanda estará nos elevando em oração neste momento. Curve a sua fronte e vamos orar. Oremos. Soberano Deus e Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Deus. Dentre, ó Pai, todos os motivos que temos para colocar diante do Senhor, queremos primeiramente agradecer pelo dom da vida, por teu cuidado, por suas misericórdias, Deus, sem fim, sobre a terra, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito, pela tua fidelidade e por teu grande amor, ó Pai. Como diz a tua palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.
por ser o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo, e por ser a verdade, o caminho e a vida, Pai. Colocamos, Deus, diante de Ti as famílias, ó Deus. Que o Senhor possa estar visitando cada lar neste momento. Amém. Levando, Deus, a graça, a renovação, a paz, a esperança, principalmente a salvação, Deus. Que os recursos cheguem, tanto físicos quanto espirituais, ó Deus. E também, ó Pai, a cada pessoa que está chegando a esta oração, que seja tudo guardado, cuidado, direcionado pelas santas mãos do Senhor, ó Pai. Amém. Colocamos, ó Deus, as igrejas nas suas mãos, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor ilumine a todos para que o único propósito de proclamar, bem dizer a Tua palavra, Pai. Sim, Que a nossa fé, Deus, seja cada dia renovada pela palavra do Senhor. Colocamos também os hospitais, os enfermeiros, as UTIs, Deus, as pessoas que, porventura, possam ter sido acometidas do vírus, que o Senhor leve, ó Pai, a Tua cura, a salvação, pelo sistema único de saúde, ó Deus, e pelos recursos necessários, ó Pai. Clamamos também pelas nossas autoridades, Deus, que venham decidir pautados no Teu amor, no Teu temor, e que seja o Senhor a confirmar os Seus propósitos em cada um. Amém. Ó Deus, sare, ó Pai, a nossa nação, o mundo inteiro, que todos percebam, ó Deus, que o poder, a glória, a majestade pertencem a Ti, Pai. Sim, Deus. Colocamos ainda em especial as pessoas que fazem aniversário hoje, tanto aniversário pessoal quanto aniversário de casamento, ó Pai. Em especial, colocamos o Afonso e a Dilson no Teu altar de graça. Obrigado. Que cada dia mais seja o Senhor a ser o alicerce, ó Pai, de suas vidas, Deus, e que seja o Senhor sempre os renovando, os restaurando, cada dia mais, Pai. Amém. Abençoe também seus filhos, seus netos, e que eles venham ver, ó Pai, a salvação de Ti, e que esta família seja sempre guardada, orientada para o louvor da Tua glória. Amém. Ó Deus, sabemos que o lugar mais alto para se estar é aos Seus pés. O Senhor, Pai, vive e reina para todos sempre. Como nós ouvimos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ó Deus, que nós venhamos, ó Pai, a crer, porque o Senhor sabe o que faz, ó Deus. Por isso nós nos colocamos, ó Pai, inteiramente nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que tire de nós toda ansiedade, todo medo, toda amargura, tudo aquilo, ó Pai, que nos impeça de se achegar a Ti, Pai. Que o Senhor possa lançar fora e nos encher do Teu Espírito, da Tua paz, da Tua longanimidade, da Tua esperança, ó Pai. Pois em Ti, sim, só em Ti há esperança. Amém. Encha, Deus, os nossos corações, ó Pai, de forma que nós possamos ser transbordantes do Teu Espírito, ó Pai. Aviva-nos a cada dia mais, para que as nossas esperanças venham ser sempre firmadas no Teu amor, na Tua graça e na Tua renovação. É o que oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 E que assim seja, para a glória de Deus. Meus irmãos, já preparando-nos para ouvir a palavra do Senhor, tem um hino também muito bonito, que mais uma vez a família Domingos de Paula estará nos abençoando neste momento. Então convido a todos, vamos ouvir este belo hino também cantado pela família Domingos de Paula, irmão Domingos, irmã Amália, irmão Beto e a sua família, sua esposa, seus filhos, como eu disse anteriormente, que tem nos abençoado com belos hinos ao Senhor. Yeah.
Amém, meus irmãos. Que assim seja. A cruz, a mensagem da onde nós sabemos que foi por lá que Jesus nos resgatou. Ele levou para todos os nossos pecados e glórias sejam dadas a Ele. Como diz aqui a nossa irmã Betânia e também a nossa irmã Leontina, que nós vamos firmar cada vez mais a nossa fé em Cristo Jesus. Que nada, absolutamente nada, vai abalar a nossa fé. Muito pelo contrário, que nós possamos nos fortalecer cada vez mais nesse Cristo que nós servimos, Cristo vivo, verdadeiro, que tem cuidado de nós. Momento, então, meus irmãos, de ouvirmos a palavra do Senhor, o que o Senhor tem a nos falar esta noite. Então, eu quero convidar os irmãos, os amigos, abram aí as suas Bíblias. O Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ver versículos 25 e 26. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. João, capítulos 11, versículos 25 e 26, diz a palavra do nosso Deus. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Vamos orar? Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por nos permitir ouvi-la e permitir também, Pai, compartilhar a tua palavra, Deus. Mas nós somos, Pai, como dizemos, limitados, falhos, carecemos da iluminação do teu Santo Espírito para um perfeito entendimento do que o Senhor tem a nos falar através da tua bendita palavra, Pai. E que nós aqui sejamos apenas um instrumento nas mãos do Senhor, Deus, para que possamos transmiti-la de forma que o teu povo, nós, o teu povo, sejamos orientados a ouvir, a praticar o que a tua verdade, a tua palavra tem a nos ensinar. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus.
Amém e amém. Meus irmãos, como nós já ouvimos bastante neste final de semana, hoje os homens comemoram-se a Páscoa. A palavra Páscoa surgiu a partir do hebraico Pesach e do grego Páscoa, que significa passagem, passar por cima ou passar pelo alto. E ela marca a Páscoa, a libertação do judeu escravizado na terra, para a terra prometida. É a passagem do povo judeu escravizado no Egito para a terra prometida. E hoje, meus irmãos, amados, queridos, a Páscoa significa a passagem de Jesus da morte para a vida, ou seja, a sua ressurreição. A Páscoa era para nós, assim como a palavra de Deus, nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus. Como nós ouvimos, aquele que morreu por nós, aquele que levou consigo todos os nossos pecados. Então, como nós falamos, a Páscoa teve o seu início ainda no Antigo Testamento, quando o povo de Israel, ainda vivendo sobre a escravidão do Egito, já há quase 400 anos, eles clamaram ao Senhor, pedindo para que Deus os libertasse daquela escravidão. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Eu quero ler para vocês 2 versículos de Êxodo, capítulo 2, os versículos 23 e 24, quando mostra clamando a Deus para serem libertados daquela escravidão que eles estavam acometidos lá no Egito. Diz assim, Êxodo 2, 23 a 24. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se de Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus, então, meus irmãos, ouviu o clamor daquele povo e resolveu libertar aquele povo da escravidão do Egito. E para isso ele chamou Moisés. Moisés teve a grande e doce responsabilidade de conduzir ao povo à libertação do cativeiro. Esse apareceu hoje. Não. Mamãe. Eu quero outra bolinha também. Espera, deixa eu explicar. Fala isso, se alguém estiver te ouvindo, tá bom. Boa noite. Tem alguém? Confirma aí, por favor, se vocês estão nos vendo, nos ouvindo. Diga aí um amém. Mais uma vez, nós caímos aqui. A nossa internet caiu novamente. Não? Pode ir, então. Ô, meus irmãos, mais uma vez pedimos perdão. A internet nossa realmente
está caindo. Então até coloquei no celular aqui para ver se não caia novamente. Talvez é o computador que está com probleminha. Mas vamos esperar mais um pouquinho para nós voltarmos então à nossa meditação, a bendita palavra do Senhor. Pedimos perdão aos irmãos por isso. Mas são coisas que acontecem, como eu disse, glórias sejam dadas a Deus por tudo. Tem 5. Meus irmãos, então vamos continuar a nossa palavra. Vou dar uma pequena recapitulação aqui no que nós já falamos até o momento. Então nós vimos lá que a Páscoa foi instituída lá ainda no Antigo Testamento, quando da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. E a palavra Páscoa, como nós vimos, significa passagem, passar por cima, passar de lado. Foi o momento então que o povo israelita foi poupado da 10ª praga, que foi a eliminação de todo o primogênito, e todos os primogênitos lá do povo egípcio foi morto naquele dia, o dia instituído pelo Senhor, conforme nós lemos lá em Êxodo capítulo 12. Eu convido os irmãos mais uma vez, quando puderem, leiam aí nas suas casas Êxodo a partir do capítulo 12. E a partir já de Jesus, quando ele se tornou o nosso Cordeiro Pascal, ele deu a sua vida por nós, ele nos resgatou, nos libertou da escravidão do pecado. Foi ele que derramou o seu sangue lá naquela cruz do Calvário e nos deu então a libertação da escravidão do pecado. E eu estava lendo para os irmãos, quando a internet caiu novamente, Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando Paulo diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, meus amados irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Ressuscitou, está vivo, intercedendo por nós, e é Ele que nós pregamos, o Cristo vivo, que tem cuidado de nós. Então essa foi a Páscoa, Velho Testamento e após Jesus. Mas eu quero voltar com os irmãos, meus irmãos, lá em João, no início da nossa palavra, quando nós lemos lá em João, no seu capítulo 11, versículos 5 e 6, os irmãos devem lembrar bem, quando nós lemos lá que Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Então, meus irmãos, Jesus, ele tem o poder sobre a vida e a morte, porque ele é o criador da morte. Jesus tem o poder sobre a vida e a morte, porque ele é o criador da vida. João capítulo 1, versículos 1 e 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus tem o poder sobre a vida e a morte, porque ele é o criador da vida. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Ele também tem o poder, meus irmãos, para perdoar os pecados. Somente Jesus Cristo tem o poder para perdoar pecados, meus irmãos. Isso precisa ficar bem claro, bem fortalecido em nossos corações. Não há homem neste mundo que tenha o poder de perdoar pecados. Apenas o Senhor Jesus Cristo.
João capítulo 1, versículo 29, diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente através de Jesus Cristo nós podemos ser eliminados os nossos pecados. Não há outro, meus irmãos. Não há ninguém, como eu disse, na face dessa terra que tenha o poder de perdoar pecados a não ser Jesus Cristo. Mas aí você pode perguntar, por que somente Jesus tem o poder de perdoar pecados? Porque somente Ele, meus irmãos, somente Ele que passou pela morte, somente Ele que passou da morte e Ele ressuscitou. As primícias dos que ressuscitarão. Somente Ele derramou o seu sangue naquela cruz do Calvário. Somente Ele é a nossa Páscoa, o que o ressuscitou, o que está à direita de Deus, vivo. Então Ele, somente Ele tem o poder de ressuscitar pecados, de perdoar pecados. Também, meus irmãos, Jesus passou pela morte, mas ressuscitou. Tem muitas pessoas que ainda pregam, às vezes, um Jesus morto, meus irmãos, que está lá na tumba, em algum lugar, mas não. Nós lemos aqui no decorrer do nosso culto que Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Mateus capítulo 20, versículo de 17 a 9, Ele mesmo já estava orientando isso quando andava lá com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Diz assim: e subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoite, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então era Jesus já falando para os seus discípulos que tudo isso deveria acontecer, mas que no terceiro dia Ele ressuscitaria e estaria novamente vivo, meus irmãos, como Ele está hoje, à destra de Deus, intercedendo por nós. Jesus está bem vivo, meus irmãos. Nós precisamos pregar isso para as pessoas, que Jesus vive, e também, como Ele diz, porque vivo está, nós também viveremos. Marcos capítulo 16, versículo 19 diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então Marcos, o evangelista Marcos falando, meus irmãos, o Senhor, depois de ter falado, depois de ter passado 40 dias lá com os seus discípulos, Ele foi assunto aos céus. E aqui Marcos fala, Ele foi recebido e assentou à direita de Deus. E Ele está lá, meus irmãos, preparando morada para nós. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, está lá no céu, preparando morada para nós. João capítulo 14, versículo de 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então aqui o próprio Senhor Jesus falando para nós, meus irmãos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Lá na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, meus irmãos, se a vida eterna não fosse verdadeira, se a vida eterna não fosse real, se Cristo não tivesse preparado, estar preparando morada para nós, Ele mesmo fala que eu vou-lo teria dito. Ele falaria para nós, mas Ele termina falando: pois vou preparar-vos lugar. Então Ele está preparando lugar para todos nós, meus irmãos, que cremos em Cristo Jesus, que entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, que cremos que Ele é o nosso Cordeiro Pascal, como diz lá em Coríntios. Precisamos crer nessas verdades, meus irmãos. Precisamos olhar a Páscoa como a ressurreição de Jesus Cristo.
que está lá no céu, intercedendo a Deus, à direita de Deus, preparando moradas para todos aqueles que creem no seu nome. E Ele também promete, meus irmãos, que Ele virá nos buscar. Ele virá outra vez nessa terra, aí sim, para buscar a sua igreja, aqueles que perseverarem até o fim. Como diz lá em João, continuando, João 14, versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E se eu for, então nós vimos que Jesus foi. A palavra dele, lá em Marcos, nós vimos que ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então ele foi, ele está lá. E então ele fala: se eu for, vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos orienta, nos garante que nós todos, remidos pelo sangue de Jesus, que cremos nessas verdades, que entregamos o nosso coração a Ele, nós iremos morar com Ele quando nós partirmos deste mundo. A morte física, meus irmãos, todos nós passaremos. Um dia chegará a minha vez, um dia chegará a vez dos irmãos. Isso é fato, porque foi orientado por Deus ainda lá no Jardim do Éden, quando Ele falou para Adão e Eva: não comam daquele fruto, pois no dia que vocês comerem, certamente morrerão. E assim aconteceu. E nós então herdamos a natureza pecaminosa dos nossos antepassados, iremos passar pela morte física, mas a morte eterna não, meus irmãos. Basta nós crermos, basta nós entregarmos a nossa vida a Jesus Cristo. Por isso, Ele dá essa condicional para nós, irmãos, para que nós possamos tomar posse dessas moradas que nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, para que nós possamos ir morar com o Senhor na eternidade. Há uma condicional. Quando nós lemos aqui em João 11, 25, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a condição é essa, meus irmãos, é crer em Jesus Cristo. Quem crê em mim? Você crê no Senhor Jesus, meus irmãos? Nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus. Nós obedecemos os seus mandamentos. Nós vivemos a vida que Ele nos orienta a vivermos. E quando nós estamos em Cristo, nós precisamos mudar a nossa forma de ver o mundo. Nós precisamos mudar a forma de viver, a forma de andar neste mundo. 1 ou 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que diz lá: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, se você, eu, estamos em Cristo, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de nos relacionarmos com as pessoas. Essa é a condicional para nós, meus irmãos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, crer é a obra que Deus quer de nós. A condição é essa: crer é a obra que Deus quer de nós. Quando nós permanecemos na palavra de Deus, quando o amamos e quando guardamos os seus mandamentos, nós estamos crendo e vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então nós precisamos permanecer na palavra do Senhor, amar ao Senhor acima de todas as coisas e guardar os seus mandamentos. Guardar aquilo que Ele nos orienta. Como eu acabei de falar, é uma nova vida, um novo viver, uma nova forma de agir. Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Será que nós temos praticado essas verdades? Pense aí um pouquinho na sua vida. Eu devo pensar na minha vida. É um ato totalmente pessoal, porque a Bíblia fala que cada um de nós daremos conta de si, cada um de nós daremos conta das nossas ações, das nossas atitudes.
Então a condicional para nós herdarmos as moradas que nós vimos que Jesus está preparando para nós é crer no Senhor Jesus, é guardar os seus mandamentos, é viver uma nova vida orientado pela palavra do Senhor. Então eu quero concluir aqui essa palavra, meus irmãos, meus amigos, dizendo que a Páscoa, relembrando, é a passagem lá no Velho Testamento da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito para Canaã, uma nova terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, prometido ao povo hebreu. Libertação que foi feita através daquele momento lá da 10ª praga, do sangue colocado nas ombreiras das portas, e o povo foi liberto daquela escravidão e não foi afligido pelo anjo que passou e eliminou todo o primogênito daquele povo. E também nós vimos, meus irmãos, que hoje a nossa Páscoa é a ressurreição de Jesus, é a libertação dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Ele morreu, passou pela morte, mas ele venceu a morte. Ele derramou todo o seu sangue lá naquela cruz por causa de mim, por causa de vocês, por causa de toda a humanidade. É a libertação nossa da escravidão que antes nós estávamos. Todos nós nascemos condenados, meus irmãos, pelo pecado. Todos nós nascemos separados da presença de Deus, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, deu a sua vida por nós, entregou a sua vida lá naquela cruz, derramou todo aquele sangue por nós. Então a Páscoa, meus irmãos, não é coelhinho, não é ovo de Páscoa, não é bacalhoada, não é paixão de Cristo, onde nós ficamos tristes porque Jesus morreu naquele dia. Não, meus irmãos, a Páscoa, a verdadeira Páscoa, é comemorar a ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, e a palavra dele diz como ele venceu. Nós, crendo nele, vivendo nele, nós também viveremos, venceremos a morte, não passaremos pela morte eterna, e nós iremos morar com ele por toda a eternidade. Assim diz a palavra do Senhor, né? Como diz lá também em João capítulo, nós já lemos aqui hoje, 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mais uma vez, a condicional está aí, meus irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a condicional, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então comemore a Páscoa, meus irmãos, que significa a crucificação, a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira Páscoa. Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que entregou a sua vida por nós. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não deixe para depois. Não sabemos o que irá nos ocorrer amanhã, daqui a 2 minutos. Não sabemos o que irá nos ocorrer daqui a alguns segundos, meus irmãos. Não podemos ficar postergando essa decisão. Nós podemos partir deste mundo a qualquer momento. Jesus poderá voltar a qualquer momento, porque a palavra dele ensina para nós que nem ele sabe, somente o Pai, quando do seu retorno. E a vida para nós, meus irmãos, é uma interrogação. Nós fazemos planos, temos projetos, temos os nossos sonhos, mas a última palavra sempre é do Senhor. Quem de nós que estamos ouvindo essa palavra imaginávamos que hoje, 12 de abril de 2020, nós estaríamos aqui nos nossos lares meditando sobre a palavra do Senhor e não estaríamos lá nas nossas congregações? Quantos planos você e eu fizemos desses dias para cá, desses meses para cá, que não executamos, porque não tivemos outras orientações, tivemos outras prioridades, que no momento vai ficar em casa, até que esse vírus passe, até que essa situação se resolva.
Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que todos nós fazemos planos, mas a última palavra sempre é do Senhor. Então não deixe para amanhã. Coloque no seu coração hoje mesmo: eu creio em Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero viver a partir deste momento uma vida totalmente direcionada pela palavra de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo os seus direcionamentos. Não deixe para depois, meus irmãos, amigos, queridos que estão nos ouvindo, nos vendo nesta noite. Tome a decisão hoje. Jesus morreu por mim, morreu por você, está lá intercedendo por nós, à direita de Deus, preparando-nos morada. E a condicional é crer, obedecer os seus mandamentos e viver uma vida direcionada pela palavra do Senhor. Vamos orar. Curva aí a sua fronte. Vamos agradecer a Deus por ter enviado Jesus a este mundo. Agradecer a Ele por podermos neste dia compartilharmos a palavra dEle, a verdadeira Páscoa que é Jesus Cristo. E que nós possamos, você aí na sua casa, se você ainda não fez, aproveite este momento da oração, entregue a sua vida a Jesus. Fale para Ele que a partir deste momento você o quer como seu Senhor e Salvador da sua vida. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Deus, nós aprendemos aqui hoje que a Páscoa, instituída ainda lá no Antigo Testamento, quando da libertação do povo hebreu, da escravidão do Egito, e depois o Senhor Jesus, através do Teu sangue, nos libertou da escravidão do pecado. Nós aprendemos, Deus, que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, preparando-nos morada. Nós aprendemos que Ele é o Cordeiro do Senhor. Aprendemos, Deus, que Ele virá novamente nos buscar a igreja, que permanecermos firmes na presença do Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua bendita palavra, Pai. Que tanto eu, aqui, Pai, a nossa família, todos que estão nos ouvindo nesta noite, possamos continuar firmados na nossa fé em Cristo Jesus, Pai, para que nós possamos continuar caminhando conforme orientado por Jesus Cristo. E que Deus, se há alguém neste momento ouvindo esta mensagem, que ouviu esta palavra, a bendita palavra do Senhor, e está entregando a sua vida a Jesus, eu quero lhe pedir, Deus, que contemple esta oração, que essa pessoa possa, Deus, a partir deste momento, ter a sua vida transformada pelo poder do Senhor Jesus, e que ela viva, a partir de hoje, em novidade de vida, Deus. Também quero lhe pedir, meu Pai, que se alguém que ainda está postergando essa decisão, que tem alguma coisa ainda dificultando que ela tome essa decisão, eu peço ao Senhor, Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine esta pessoa, Deus, para que tome essa decisão o mais rápido possível, que não deixe para depois, Pai. Ajude-a a tomar essa decisão, porque vai ser com certeza a melhor decisão que ela irá tomar em toda a sua vida, Pai. Deus, obrigado por este momento de culto que passamos com o Senhor. Queremos agradecer, Deus, por todos os irmãos, amigos que estão aqui conosco neste momento de culto, Pai. Deus, também quero agradecer aos irmãos, aos amigos que permaneceram. A internet deu 2 vezes caída, Deus, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós só temos que lhe agradecer a oportunidade. Muito obrigado, Deus, e que nós possamos, Pai, continuar firmados na Tua palavra, crendo, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe, Deus, a cada lar neste momento, que o Senhor leve a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus, e que todos nós possamos continuar firmes, resolutos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco nesta noite. Pedimos perdão pela internet,
mas são coisas que acontecem. Importante que a palavra de Deus foi proclamada. Quero agradecer aqui aos irmãos que nos ajudaram neste culto, a família do irmão Domingos, pelos hinos belíssimos que eles trouxeram até nós, aos irmãos que têm nos ajudado nesse divulgar da palavra do Senhor, e peço ao Senhor Deus que abençoe a cada um, a cada lar, que você possa sentir aí a presença do Senhor, e tome a decisão, se você ainda não tomou, entregue o seu coração a Jesus Cristo. E que fique em paz, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e que todos tenhamos uma noite abençoada pelo Senhor. Vou colocar aqui um último hino, mais uma vez um hino muito bonito que a família do irmão Domingos trouxe para nós nesse dia, e assim estaremos encerrando esse culto. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.